Agora é o Evangelho eterno, simples, de Jesus, próprio para hoje, próprio para mim, próprio para você. Então, não perdendo mais qualquer tempo, eu quero mostrar para você o texto e o tema no qual nós vamos falar hoje. Eu quero que você leia em Romanos 6, de 10 a 14. E a nossa questão aqui é a seguinte: é possível viver? Paulo afirma que é possível viver sem o domínio do pecado. Ele afirma isso várias vezes. Todos os apóstolos dizem isso, mas especialmente Paulo, e ele diz: quem tem a divina semente não vive pecando. E aquele que vive pecando não conheceu o amor de Deus, nem a justiça de Deus, nem a graça de Deus. Mas aquele que conheceu não consegue mais viver na prática do pecado. Eu tentei explicar isso da maneira mais simples e prática ontem. Espero que você tenha estado ontem. Se não esteve, é só pegar aqui no YouTube a mensagem de ontem e ouvi-la para você com seu melhor coração. Hoje, de certa forma, eu quero dar uma continuidade. E a pergunta é essa: é possível viver sem o domínio? Sem o domínio, não é sem a presença do pecado. O pecado está aí, não só fora de mim, me habita, como diz Paulo em Romanos 7. Porque o pecado me habita. E ele quer se tornar Senhor, quer se tornar o dono, quer me fazer uma máquina de repetições dos seus vícios. O pecado quer fazer de mim um aleijado, um ser impotente, e que diga: não, mas comigo não funcionará, eu não vou conseguir. Como eu ouço desde a minha meninice ministerial, eu ouço a mesma história. Tem gente que, ao ver como eu era e como eu vivia, e as paixões carnais que alimentavam o tempo todo, era a grande pulsão da minha vida, era o sexo. Eu já acordava querendo muito naquele dia. E saía para caça com uma facilidade enorme. Era comida para de manhã, para de tarde, para de noite. E era com esse sentido de objetivação de caçadores inafetivos. Eles me viram passar o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Foi só depois do segundo e do terceiro anos que os amigos do passado começaram a vir para mim e dizer: que milagre foi esse? A gente pensava que você estava aí só para dar um golpe na igreja, porque era a igreja mais rica da cidade. Eu creio que até o dia de hoje deve ser uma das mais ricas da cidade, lá, Igreja Presbiteriana Central de Manaus. E eu ouvi gente me dizendo isso, embora eu não tivesse nenhum histórico disso na vida. Alguns amigos meus é que tinham. A primeira alegação era essa: deve ser interesse. Diz que a igreja lá tem um barco. Era um barquinho para a gente fazer missões, mas eles já projetaram uma lancha. O Caio deve estar enchendo aquele barco de crentezinha virgem e mandando... Eu não vou dizer o quê, porque fica muito redundante. E aí eu ouvia e sabia, e meu pai repetia: meu filho, só o tempo vai dizer para eles o que aconteceu com você. E foi só depois do terceiro ano que eles começaram a ver que não era possível que eu tivesse uma capacidade performática e desempenho tão longo, intenso e sem nenhuma fragilidade ou fracasso
só para poder fazer o que eles diziam que eu deveria estar fazendo. Nunca estive e nem faria. Para isso eu não iria para a igreja, era melhor ficar onde eu estava, onde a abundância era incomparável de tudo, e sem juízo nenhum, e sem ter que viver com a culpa pai da minha mãe, a boa-fé de todos, jamais. Para isto eu sei que não nasci. Mas eu sei que é difícil, tem gente que nega, como eu ouvi outro dia, alguém me dizer: você fala disso, parece até que é fácil, mas eu estou na igreja desde pequeno e eu não consigo ficar curado das minhas culpas, dos meus traumas culposos, nem dos sentimentos que os exageros paternos ou maternos causaram em mim. E aí eu fiquei ouvindo aquilo tudo. Tinha uma outra pessoa comigo que aprendeu a praticar o que o Evangelho ensina, o que eu prego, e que tem vivido uma vida livre, cada dia mais tranquila, olhando, calado, até que chegou uma hora ele disse: eu sei que é possível, porque foi isso que eu fiz, é o que ele está dizendo, e olha só, nada me ajudava, mas agora eu estou aqui em paz. Aí a pessoa disse: não, isso deve funcionar para alguns, não para todos. Aí eu falei: só funciona para alguns mesmo. Aí ela disse: então por que você prega para todos? Eu falei: porque só funciona para todo aquele que quer e crê. Todo aquele que quer e todo aquele que crê, esse vai conhecer, vai provar, vai experimentar a libertação do domínio do pecado em todas as áreas da vida. Agora, você, pelo jeito, não quer. Você quer fazer todo o esforço e concentrar toda a fé e toda a energia mental, psicológica, até mesmo de decisão física em relação a isso, ou não? Aí a pessoa me disse: eu não tenho saco para isso. Eu falei: então não busque aquilo que só vai acontecer com quem, querendo, crer. E com todo aquele que crer, com a disposição de praticar. É pela prática que isso se instala. E é pela não prática que a maioria das pessoas interpreta isso como algo de saída fracassado. Eu não sei quem é você em relação a isso, mas eu já vi muito aqui no Papo de Graça, o Braulio lembra muito bem, a quantidade de pessoas que escreviam aqui quase todo dia, dizendo: o que o Caio ensina está tudo certo com as Escrituras, com o ensino do Evangelho. Só que é impraticável. Como, por exemplo, quando eu li a primeira vez o livro do meu irmão, amigo querido, irmão mais velho e amadíssimo da minha alma, o John Stott, teólogo inglês, foi capelão da rainha, pastor muitos anos da igreja All Souls e um dos líderes de Lausanne, e teve uma participação importante na sua geração no planeta, agora já está com o Senhor. Ele tinha e tem um livro chamado A Contracultura Cristã, sobre o Sermão do Monte. Mas eu via com tantos pudores, quase que pedindo desculpas àquele público europeu pelo padrão do Sermão do Monte ser tão sublime, tão elevado, que de vez em quando ele dizia: eu sei que você deve estar pensando na impraticabilidade disso no dia a dia, eu reconheço a dificuldade. E aí, às vezes, ele falava isso. Depois que eu li o livro umas 2 vezes, a gente passou muitos dias juntos, e ele me perguntou o que eu tinha achado do livro. Eu falei com sinceridade: eu achei o livro lindo, ótimo, mas eu achei que você pediu muita
tanta desculpa pelos princípios do sermão e quase pela impraticabilidade dele, e eu não creio assim de jeito nenhum. Eu creio que o homem carnal não consegue viver aquilo. Creio que o homem natural, o homem psíquico, o homem água-viva, que vai só de pulsão em pulsão, sem rumo, sem raciocínio, sem reflexão, só vai. Como a maioria dos humanos vivem, são só fluxos nervosos, máquinas solares, animadas por instintos programados na biologia da sobrevivência, e tudo tem que ser predatorial ou então ter uma defesa para o predador, porque é predatoriedade contra predatoriedade, assim é a vida da maioria das pessoas. E elas dizem, olha, que Deus me livre de querer viver uma vida como essa ensinada por Jesus, senão vou ficar muito vulnerável ao mundo, à vida. Além do que, eu não creio que isso seja praticável. E eu disse a ele, é praticável, eu tenho visto isso na minha casa. Desde que eu tenho 13 anos de idade, eu vi como esse Sermão do Monte é praticável. Eu tenho visto na vida do meu pai, eu fico de olho nele desde criança, até que eu me converti. E depois de convertido, eu me tornei colega ministerial dele, fazemos tudo juntos. Eu nunca vi uma incoerência. Parece que aquilo tudo está dentro dele. Ele respira a naturalidade da mensagem de Jesus. E a mente dele foi ficando toda tomada. Fez as sinapses do Evangelho. E é uma coisa linda de ver. E também de perceber que quando a pessoa se entregou com essa disposição de querer, crer e praticar, aquilo ganha uma força que começa a ser um dunamis, uma energia, um dínamos, rodando em nós com força operante do Espírito Santo, para além da nossa determinação mental. Eu tenho que começar com ela, a minha parte é começar com ela, mas saber que o dunamis vai rodar, e vai me alimentar, e vai me energizar, e vai me empoderar cada vez mais. É com base nisso que eu pergunto a você. Às vezes você que se não escreve para cá, mas pensa, quando me ouve, puxa vida, o que o Caio diz é tão lindo, é tão sublime, é tão maravilhoso, pena que não é praticável. E eu estou aqui para te dizer que é praticável. Eu pratiquei isso nos primeiros 25 anos da minha vida ministerial. E depois, mesmo longe e afastado do que eu chamava de meu ministério, aquilo não saía de mim, mesmo quando eu tentava sair daquilo, aquilo não saiu de mim, como eu disse ontem aqui, contei uma longa história de como eu não conseguia tirar, como aquilo tinha sido uma semente que pôs raiz eterna e não saía, e como eu vi, como eu me tornara completamente inadequado para viver a vida entregue a qualquer natureza de autoindulgência pecaminosa. Era impossível, a angústia era horrorosa, o desassossego era pior do que qualquer coisa, e aquela voz doce e molestante me consolava provocativamente, dizendo: aqui não é o teu chão, nem é o teu mundo, nem teu universo. E eu sempre soube disso. E desde então, mais 25 anos passaram.
Eu estou aqui a cada dia vivendo tudo isso como coisa mais fácil, mais simples, mais natural, com aquela alegria do meu Pai, sem esforço nenhum, sem nenhuma dificuldade, seja dentro de casa, seja em qualquer lugar da terra, seja nos antros do mundo piores possíveis, seja em meio àqueles que são os argumentadores mais hostis, seja em meio às atitudes persecutórias, seja em meio a qualquer coisa, e a minha vida não é bolinho, não tem sido, e graças a Deus por isso, porque eu só fico melhor à medida em que a prensa do azeite espreme, o azeite sai mais puro. Eu creio, por isso é que eu falo. Se eu não cresse, eu não falaria. Eu passaria por cima. Assim como eu não prego praticamente no livro de Levítico. Porque eu não creio. Porque eu sei que aquilo tudo foi morto na cruz. E que Jesus me livrou da lei e da culpa e da condenação da lei. E eu fui salvo pela justiça de Cristo na cruz, que me justifica pela fé. Isso me dá paz com Deus, por meio de Jesus. A essa graça na qual estou firme, me gloriando na glória de Deus e nas próprias tribulações, sabendo que é através da relatividade dessa existência que a gente melhora para a eternidade, que a gente cresce em experiência, em perseverança, em esperança, em confiança, em firmeza na raiz do ser. Isso dito, eu quero ler, para eu não me estender demais, porque, na realidade, eu quero mais ler do que me estender. O verso 10, para eu não começar de muito antes e não ir até muito depois, porque aqui há uma repetição dos mesmos princípios do início do capítulo 6 em diante. São os mesmos princípios, mas estão resumidos aqui do verso 10 ao verso 14. Pois, no que diz respeito a ter morrido, ele está falando da morte de Jesus, e diz, vocês sabem que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E porque ele ressuscitou, ele já não morre. Nunca mais vai morrer. A morte já não tem domínio sobre ele, porque ele morreu uma vez e ressuscitou de uma vez para sempre. A morte perdeu o domínio, ela já foi vencida nele. E então ele prossegue e nos diz, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós. O problema é o assim também vós. Porque coloca em equivalência. Diz que o que aconteceu com Jesus, que morreu e ressuscitou, e porque ressuscitou, ficou livre do pecado e da morte para sempre, ele continua dizendo, assim também vocês. É a mesma coisa. Depende de você querer, de você crer, de você se entregar para praticar. Se esses três aspectos não compuserem os vetores da sua decisão, não adianta, cara. Não vai ser por osmose, nem por repetição, nem por doutrinação, nem por frequência, nem por nada. Essas realidades só se resolvem dentro de nós, na existencialidade, na decisão profunda do ser, pela fé que remove montanhas de fora e de dentro do ser. E quando Jesus disse isso, ele estava falando muito mais daquelas montanhas religiosas. Ele tinha acabado de ver a figueira cheia de folhas, mas que não dava fruto.
aquelas anomalias. Ele disse que a fé, quando é verdadeira, quando se entrega, muda tudo, resolve tudo, transplanta tudo, altera tudo, até vocês. Então ele prossegue e diz: assim também vós considerai-vos. Considerai-vos. Considerar-se é uma coisa que acontece antes de ser. Eu começo a me considerar. Antes que as coisas mesmo tomem todas as configurações finais. Eu considero que sou dono de um terreno e considero que praticamente já construí a minha casa. Agora eu sei que eu preciso acabá-la, mas eu, pelo terreno que já havia, eu considerei que ela poderia ser erguida, e pelo trabalho feito eu considero que a maior parte já está feita. Eu não estou mais lidando com um projeto mental, eu estou lidando com uma concreção a ser constatada no cotidiano da vida. É verdade, existe, é palpável, está aí. Considerai-vos, portanto, assim também vós, como ele morreu e ressuscitou. Portanto, a morte já não tem domínio sobre ele, assim também vós. Ou seja, há um princípio de transferência da solidariedade empoderada de Jesus, alterando o meu poder de ser. Ele vai derramar o Espírito Santo em mim, vai colocar o Dunamis em mim, vai ativar o desejo e a energia da transformação, da mutação, da regeneração, da nova vida em mim. Mas eu preciso querer, crer e me dispor a praticar. Por isso Paulo diz: assim também vós, considerai-vos. Considerai-vos o quê? Diz ele: mortos para o pecado. Mortos. O pecado está aí, eu vejo, ele já me emulou muito mais na vida do que me emula hoje, ou há muito tempo. Eu vivi os primeiros 20 e tantos anos da minha vida de fé sem ser molestado pelo pecado, especialmente pela forma de pecado que mais me perturbava quando eu era jovem. Nenhuma molestação. Depois o que aconteceu foi quase uma decisão de permitir que acontecesse. E não conseguir ficar lá foi uma constatação da minha impossibilidade. Foi por saber que eu tinha morrido, que não dava mais para eu ser um zumbi perambulante pelo mundo, porque eu tinha morrido. Não dava mais para mim, nem como zumbi, porque eu sabia que eu tinha morrido para o pecado. Eu me considerei, e não era só consideração, era certeza, que eu estava morto para todo tipo de pecado. Eu fui muito tentado pela vaidade ministerial, pela soberba, pelo empoderamento que me era dado de todos os lugares e de todas as formas e de todos os níveis sociais e econômicos. Tentado. E eu vi um monte de gente dizendo: eu não sei como você aguenta, eu com muito menos não seguro a onda, e para mim não era um problema. Até que chegou aquela hora em que eu tenho que admitir que foi uma escolha do meu coração. Como eu disse ontem, foi uma espécie de time out, para logo ver que eu tinha sido alterado na natureza de tal modo que não era mais possível para mim nenhum prosseguimento. E aí eu não precisei voltar, eu já estava. Eu só
continuei e com muito mais certeza sobre mim mesmo, sobre o Evangelho, sobre o significado viável do Evangelho e sobre o poder dele de se instalar na gente e operar o milagre dessa nova natureza para sempre em nós. Portanto, considerai-vos mortos para o pecado, ao mesmo tempo em que ele diz: considerai-vos vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos. Para o pecado eu estou morto, mas para Deus eu estou disponível para tudo. E tudo quanto vem de Deus chega para mim como banquete de vida, como energia de vida, como poder vivificante, como fator da ressurreição, como poder da ressurreição, como libertação do pecado, por me considerar morto para ele. Inútil para ele, porque eu não tenho mais prazer nenhum nele. Porque eu sei que o meu prazer é sentir o cheiro da manhã da ressurreição. É entrar na tumba de Jesus e sentir o cheiro dos lençóis ocos, perfumados com aloés e outras especiarias, e o lenço que estivera sobre o rosto dele, de sexta-feira até domingo de manhã, na tumba, removido, dobrado e colocado num canto do lugar, porque ele mesmo atravessara o gesso. Eu sou esse que chego de manhã cedo e olho, como João olhou e viu, a intocabilidade dos lençóis, o vazio daquele gesso, daquela oquidão, daquele casket, daquele caixão de pano oco. Eu senti o cheiro da ressurreição, fui tomado por isso. Comi peixe e bebi vinho com Jesus durante 40 dias e 40 noites. E eu ouvi me dizer: olha, se você me ama, cuida daqueles a quem eu amo. E não se compare com ninguém, porque cada um tem a sua própria viagem. Você já está morto para o pecado e você come e bebe comigo o banquete da ressurreição. Essa é a certeza da minha vida, tanto quanto eu sei que já estou, pela fé, assentado, quase que como numa metaforia quântica. Eu já tenho o meu recíproco em Cristo Jesus, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus e vivo em Deus, segundo o Evangelho, pela prática do Evangelho. Então o verso 12 diz: não reine, não domine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, não entregue. Você, se considerar, se assumir, se pela fé tomar posse, considerando-se morto, não se entregue mais, não volte atrás, não faça nenhum tipo de moonwalking. O seu caminho é para frente. Como diz o escritor de Hebreus, se você ouviu a sua voz, não retroceda, siga adiante, porque nós não somos dos que retrocedemos. É para frente o caminho. Não reine, portanto, retroativamente, retrogradamente, dominadoramente, o pecado, como um dia ele dominou a vida de vocês, quando vocês eram só bonecos de carne, androides biológicos, máquinas solares, apenas entes de pulsão animal, só mamíferos predadores com inteligência funcional. Isso não tem mais a ver com vocês agora. Vocês emergiram da ressurreição.
E se vocês crerem nisso e se entregarem a essa consideração, de fato, pela fé, o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Portanto, ele diz: não ofereçais os vossos corpos a essa manifestação que mata, de maneira que vocês venham de novo a obedecer às paixões. Porque todo mundo que diz que não consegue, que não quer, que não vai dar certo, que é inumano, são aqueles apaixonados pelas suas paixões carnais. É o cara que tem tesão nas paixões carnais. Eu não estou falando só de sexo, de promiscuidade, de objetização da mulher, do homem, de quem quer que seja, nem das variedades promíscuas, nem do descompromisso perverso frequentemente nessa área, ou em qualquer outra área, ou em qualquer outra forma de desejo ou relação humana entre pessoas. Isso não está restrito apenas a transgressões, a abusos, a leviandades que incitam promiscuidade sem fim na vida da gente. Não, eu estou falando também dessas coisas que ninguém vê, das invejas, dos ódios, das iras, das raivas contínuas, do desejo de vingança, daquela mente cheia de luxúria e de lascívia, ou daquela vontade corrupta, que no dia que tiver uma chance tomará posse, só não fez até hoje por medo das consequências, mas vive atormentado, ou vive competindo, ou vive completamente mal-humorado, porque é uma pessoa frustrada, que estabelece sonhos que supostamente seriam a realização do significado da vida dessa pessoa. Geralmente são sonhos, muitas vezes, para além do realizável, e a própria pessoa bota alvos elevados demais para não atingir, porque tem gente que não quer chegar lá, tem gente que quer ter o argumento de dizer que não consegue, e quanto mais diga que não consegue, mais se assenta no trono da mediocridade e reina com o cetro da idiotice. São esses que dizem: não, isso é para outro, para mim não. Essa coisa de ser pela fé é básico demais. Eu já fiz 4 anos de yoga e não consegui. Já fiz meditação transcendental e não consegui. Faço terapia há 9 anos e não consegui. Você vem me dizer que se eu crer que já foi tudo realizado por Jesus da cruz e me entregar a isso, que eu vou conseguir ser quem eu nunca consegui, quem eu nunca fui, nem acho que serei? É isso? Qual a prova que você me oferece? Eu falo da ressurreição de Jesus, mas eu tenho para alguns pode ser até a arrogância, mas a coragem de dizer, porque eu vi do meu pai, eu vi e vejo em mim, eu vi nos meus amigos mais entregues, como o John Stott, que eu mencionei aqui, que era um homem santo. Eu vi em tantos outros a possibilidade da execuibilidade, da prática bem-aventurada do Evangelho na vida da gente. Então ele diz: não obedeçais às paixões, porque é uma questão de obediência sempre. Ou a gente obedece o Evangelho, a justiça de Deus pela fé, crê e se considera morto e ressuscitado em Cristo pela fé para praticar as obras da ressurreição e não as obras da morte,
ou então você se entrega ao domínio apaixonado das coisas que você diz que são invencíveis pelos humanos, só para você continuar sendo escravo desses domínios que vão esgarçando, enfraquecendo, tirando a musculatura do seu espírito, da sua alma. Eu estou precisando, hoje em dia, fazer exercício físico, é uma necessidade mesmo para mim, e que eu preciso botar em prática. Mas tem uma área na qual eu nunca parei de me exercitar, é na minha mente, no meu coração, nas minhas emoções, nas minhas decisões de caráter e de atitude. Isso, a musculatura todo dia exercitada e não perde chance de se exercitar, e os pesos vão ficando cada vez mais leves. E os obstáculos mais simples. Porque quanto mais exercício, mais naturalidade na prática do Evangelho. Então vem Jesus e diz: não reine o pecado sob a emulação das paixões que levem vocês à obediência àquilo que mata, que é coisa do mamífero. E se vocês se alimentarem ou alimentarem só o mamífero vai morrer quando o mamífero acabar. E vocês não vão transcender. A transcendência não é para os mamíferos, é para os espíritos humanos que creem, que amam e que almejam sublimidade, buscam as coisas lá do alto, as mais elevadas para a vida. Aí tudo fica muito mais simples. E Paulo prossegue e diz: não obedeçais às paixões, nem ofereçais. Tem gente obedecendo às paixões. Se você quiser, substitua paixões por pulsões. São pessoas pulsionadas. Quando vêm, já fizeram. Porque já é instinto animal em processo, já tem sinapse de repetição cerebral. São pessoas águas vivas, abruptas, não sabem nem o rumo, só reagem. São seres reagentes. Mas tem aqueles que são seres conscientes, que se oferecem, que fazem a escolha. Como eu também vejo tanta gente lucidamente dizer: não, desculpa, meu negócio é outro. Eu quero morrer atolado. Eu quero morrer enfiado. Eu quero morrer embriagado. Eu quero morrer drogado. Eu quero morrer vingado. Eu quero morrer na sacanagem. Eu não estou aqui para alegrar o mundo. Eu estou aqui para fazer os otários chorarem. E eu vejo pessoas, esse companheiro aí, de espécie humana, que faleceu, Olavo de Carvalho, era um cara que aparentemente, embora algumas pessoas que o tenham conhecido mais de perto me dissessem que para algumas pessoas ele era generoso, para algumas, embora a filha diga que não, a família diga que não, todo mundo que chegou perto diga que não, e quem ficou mais de um ano com ele saiu de lá apavorado, com medo dele, da loucura dele. Porque aparentemente ele era um cara que tinha entregue sua mente, suas emoções, seus pensamentos à construção ideológica do ódio. Ofereceu sua vida ao ódio. Ofereceu sua vida à inimizade. Ofereceu a vida ao transtorno. Ofereceu a vida às piores conspirações que só os bandidos acolhem. Ofereceu a vida ao desrespeito à opinião da maioria. Essa foi a vida que se ofereceu. A gente não chega aí por acaso. Só se torna assim com uma prática de oferenda. É algo que vai se tornando
num poder religioso, de prática do ser, essa oferta. Como Paulo diz aqui, e nem ofereçais cada um de vós os vossos membros, os membros do seu corpo ao pecado. E pode ser uma oferta do cérebro, do pensamento ao pecado. Não é só uma questão de membros físicos. Não enfia teu dedo aí, meu filho. Isso não era muito a política de Paulo. Em Colossenses 2, ele diz que a tentativa de ficar santo em Cristo, com base em externalidades, falia sempre. Essa coisa de dizer, não põe o dedo aí, não bote a boca acolá, não beije isso aqui, não beba isso, não coma aquilo, não toques nisso, nem naquilo outro, tem aparência exterior de piedade, mas não tem nenhum valor prático contra a sensualidade no coração. Quanto mais arrogantes nós nos fazemos santos, mais tarados no coração nós nos tornamos, porque a presunção de santidade por justiça própria é o alimento que o pecado mais gosta de comer em nós. Guarde isso. O que mais alimenta o pecado é a justiça própria, que se torna o melhor alimento para o pecado em nós. Então Paulo prossegue e diz, nem ofereçais cada um de vós os vossos corpos ao pecado, é oferecer a vida debaixo do sol. Quando é corpo, ele não está falando só do elemento físico, mas é a historicidade, a fisicalidade, a visualidade, a percepção social de vocês. Não entreguem essa existência no espaço-tempo à prática do pecado, porque vocês naturalmente vão conseguir sem esforço. Não é preciso esforço para praticar o pecado. Tudo em nós já tende nessa direção. O bicho, o mamífero ou o centauro que me habita quer esse alimento, quer essa oferta, quer essa entrega, quer essa consagração, quer que a minha vida seja um acontecimento solar que não tenha nenhuma transcendência a não ser de um animal no cio, ou com fome, ou sob o impacto da predatoriedade como ser humano. Então ele prossegue e nos diz, não façam isso, não ofereçam, não tenham essa deliberação, não façam essa escolha mental para que os vossos corpos não se transformem em instrumentos de iniquidade. Essa coisa toda do pecado tem a ver com duas realidades. Uma é que eu não preciso mais viver escravo, porque o salário do pecado é a morte, mata mesmo, destrói a vida no espaço-tempo, vai acabando com ela, vai acabando com o nosso caráter, vai acabando com o nosso poder de decisão, vai nos diluindo, vai tirando a nossa solução de caráter, de um lado, tanto quanto também o que isso produz é a morte. Quando você morrer, você morreu, você não vai adiante. O pecado leva para o Seol, para a tumba. E o salário dele, o pagamento dele é a morte. E o Seol é um inferno. A ideia hebraica de inferno era ser jogado na nulidade absoluta, na extinção. Quando você morrer, morrerá. Acaba aí. E a ideia do inferno tem a ver com a eternidade, não com o céu e espaço-tempo, mas com a experiência da consciência, o que ainda é uma chance de graça, que infelizmente nem todo mundo apanha nos segundos finais da existência, onde cabe a eternidade toda
com impacto em nós, mas tem gente que ainda assim mantém o coração bloqueado. Ou tem gente que fica deixando para essa hora, supondo que virá para todos, e nem todo mundo sabe se experimentará a mesma coisa. É o que a gente resolve aqui, debaixo do sol, no espaço-tempo. Portanto, não se ofereçam para que vocês não se transformem em instrumentos do pecado. A segunda coisa que eu ia dizer é isso. Quando a gente se entrega, a gente não apenas peca contra nós mesmos, mas a gente se torna um instrumento do mal no mundo. Todo aquele que se oferece se torna um instrumento do mal no mundo. A minha única chance é deixar de ser instrumento do pecado e ser instrumento de Deus, instrumento de Cristo, instrumento do Espírito Santo, instrumento do Evangelho, instrumento do amor, da justiça e da verdade do reino de Deus. É para isso que eu estou aqui, não para ser instrumento do pecado, não para ser aparato de destruição da vida. Mas tem muita gente que pensa que se oferece para viver assim, isso não tem consequências. Você está fazendo mal a si mesmo e a muitos outros, além de que, quando morrer, morreu. Não há esperança para você. Mas antes, Paulo diz, ofereçais a Deus a vossa vida, oferecei-vos a Deus como ressuscitados dos mortos, como quem saiu da tumba com Jesus pela fé. Ele ressuscitou, eu ressuscitei, eu morri com ele, ressuscitei com ele, e ofereçam consciente, lúcida e decisivamente os vossos corpos a Deus, vosso ser histórico a Deus, vossa experiência espaço-temporal a Deus, como instrumentos de justiça, não de iniquidade, mas de justiça, como aparato de planura no mundo, como um João Batista que vai aterrando os caminhos, facilitando as passagens, preparando o caminho do Senhor. É para isso que eu estou aqui, para ser instrumento da justiça do reino de Deus, porque o pecado não terá domínio sobre ti, Caio. Quando eu resolvi transformar isso tudo em realidade para mim, eu passei a ler tudo aqui, não só em Romanos, mas no Velho Testamento todo, colocando meu nome em cada coisa, como eu faço até hoje. Porque o pecado não terá domínio sobre você, Caio, pois não estás debaixo da lei, mas sim vivendo sob a graça. Porque tudo que o pecado precisa é se alimentar da minha culpa ou da minha indiferença na prática do pecado, ou da iniquidade que criou raiz e crosta em mim e foi me assambarcando, de modo que às vezes você já não se separa mais da sua iniquidade. Você e a sua iniquidade se tornam um. A sua vida é um instrumento permanente daquilo que trabalha contra a justiça do reino de Deus. Mas se você se considerar morto para o pecado e vivo para a vida de Deus, a vida da ressurreição, se você fizer isso e você se oferecer, e se você se oferecer crendo, praticar, e praticar, e praticar, sua consciência vai entrar num estado de pacificação. Seu coração terá sido totalmente apaziguado em relação a Deus. O pecado está morto e consumado, a dívida rasgada. A mente já não viverá mais sob o tormento de autoacusações. E a minha vida não será instrumento de engano, nem de sedução,
nem de mentira, nem de vingança, nem de ódio, nem de raiva. Ao contrário, será instrumento de justiça, de amor, de bondade, de graça, de perdão. E aí eu experimentarei praticando isso todo dia, de verdade, não com a boca, nem apenas com um assentimentozinho teológico, mas com o coração até as entranhas. Você vai experimentar a realidade se tornar um instrumento da justiça neste mundo e pelo resto da sua vida. Como diz o Apocalipse, depois do Apocalipse, o Apocalipse diz que depois de tudo, os seus servos continuarão a servi-lo de eternidade a eternidade. E eu não vejo a hora de entrar nessas outras dimensões, aonde a revelação de tudo será absoluta. E eu terei alegria maior do que a dos anjos, porque eu sou uma impossibilidade que foi resgatada pela cruz e foi catapultada para Deus na ressurreição e recebeu o privilégio de poder viver sem ter que oferecer o corpo, a vida, a história, como um animal que está aqui para carregar cargas ou para ser um especialista em patadas e em guerras. Não. Eu estou aqui para me oferecer para a ressurreição. Eu me considero morto, me considero ressuscitado, me considero assentado nos lugares celestiais. Sei que o pecado já não tem domínio sobre mim, a menos que eu queira me entregar, a menos que eu decida fazer qualquer coisa. Do contrário, até na dimensão mais subjetiva, quando ele bate, já vai de bate-pronto. Eu não deixo nem a bola quicar. Não deixa a bola quicar. Caiu na área, chuta, mano. Chute. Não faça pezinho com ela, nem vá mostrar habilidades de controle, de domínio, porque ela domina você. Chuta para longe, segue o teu caminho, porque assim eu sei, e não é uma teoria que eu estou compartilhando, é a experiência da vida que eu estou dividindo. Sei que o pecado não terá domínio sobre nós. Jesus, eu tenho tentado repetir simplificadamente cada coisa, e eu peço que o teu Espírito ajude muita gente a crer, para provar, para experimentar e para viver a vida digna do Evangelho, com aquela abundância prometida e com a celestialidade plantada em nós, habitados nós pela tua glória, pelo Espírito de Cristo que habita em nós. Ó Espírito Santo, eu sei que tu estás trabalhando agora no coração de muitos. E a ti eu entrego essa palavra pura, simples e verdadeira, falada em nome de Jesus, conforme me foi entregue. Amém, amém e amém.